Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Bem, estamos começando o nosso webinário de hoje, trazendo essa temática do coaching e também da questão do empoderamento feminino. Eu vou compartilhar aqui a tela e convido você a me acompanhar aí. Bem, eu sou Aderson Viana, coach e filósofo, e a minha atuação como coach é na área da educação, liderança, espiritualidade, alta performance e produtividade. Minha formação, primeiro, em filosofia, também mestrado em ciências da religião, tenho especialização em ouvidoria, ou ombudsman, um trabalho voltado também dentro da área da filosofia, de filosofia para crianças. E sou também radialista. Atuo como palestrante, como professor, e a metodologia que eu utilizo no meu trabalho de coaching, ela tem por base a metodologia dos referenciais ISOR de coaching e de mentoring. E fiz a minha formação pelo Instituto Holos de Qualidade, que tem sede em Florianópolis. A minha atuação, ela vem justamente dentro da questão do coaching educacional. Então, nós seguimos as seguintes modalidades: escolar, institucional, corporativo, vocacional, espiritual. Os serviços principais que a gente presta: palestras, oficinas, cursos em EAD e principalmente as sessões de coaching ou os encontros, né? A gente faz um agrupamento aí de 8 sessões ou de 8 encontros. Os meus eventos principais são o Café com Coach, rodas de conversa e os webinários. O lançamento deste ano de 2019 do meu trabalho é um projeto chamado Um Coach na Minha Escola, que consiste em contratação, né, do coach educacional para atuar com a direção, com os professores, com os alunos, com as famílias, enfim, com toda a comunidade educativa. Então, é o que nós estamos. Para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, visite o nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br. Bem, inicialmente eu queria trabalhar a questão do coaching, né? Então, talvez você que esteja nos acompanhando ainda não conheça bem como é que é a metodologia do coaching. Então, eu queria perguntar a vocês, qual é a relação desta imagem com o coaching? O que é que esta carruagem, este cocheiro, tem a ver com o coaching, né? E com o coach, que é o profissional que atua nessa área. Bem, pelo que a gente pode ver, o cocheiro, aquele que conduz a carruagem, ele é o coach. Então, é uma palavra de origem húngara e que, posteriormente, o Tim Gary, que é considerado o precursor do coaching, ele traz esta expressão, ele amplia, né, o uso dessa expressão coaching, ou do treinamento, para outros setores que não sejam os esportes. Por exemplo, um treinador é chamado de coach. Então, o Tim Gary, ele adapta isto para as organizações, para as empresas,
para potencializar as pessoas, para melhorarem o seu desempenho na vida pessoal e também na vida profissional. O professor Marcos Wunderlich, que é o presidente do Instituto Olos de Qualidade, que é a escola de coaching que eu sigo, a metodologia que eu adoto, ele diz que o coaching é um processo de orientação de pessoas e de equipes em busca de resultados. E é exercido pelo coach, que é o profissional, e quem busca esse profissional a gente chama de coachee, né? É o cliente que busca esse serviço. Ainda com relação ao conceito de coaching, ou trabalho que é desenvolvido, é um caminho de descobertas do próprio coachee voltados para a sua realidade e o seu futuro. Tivemos aqui uma interrupçãozinha, mas vamos continuar. Então, como nós estávamos dizendo, o coaching, segundo o professor Marcos Wunderlich, vamos compartilhar aqui a tela. Só um momentinho aqui. Vamos lá? Então, continuando. Eu estava dizendo aqui, né? Vamos lá. Então, segundo o professor Marcos Wunderlich, coaching é um caminho de descobertas do próprio coachee, voltado para a sua realidade e seu futuro. O coach procura ativar a capacidade dos coachees e a orienta à autodescoberta e ao autodesenvolvimento. Então, o que é que isso quer dizer, né? No coaching, o desenvolvimento do processo depende muito de como o coachee, que é a pessoa que busca o trabalho do coach, do profissional coach, depende muito de como ela se predispõe a realmente promover esse autodesenvolvimento, essa autodescoberta, né? Então, é um trabalho de cooperação, é uma conversa, é um diálogo entre o coach e o seu coachee, e o êxito, o alcance da meta vai depender muito desse comprometimento do coachee, sobretudo, né? Para que ele possa absorver bem a metodologia, as ferramentas, os referenciais que serão desenvolvidos com ele. Sintetizando, então, quando um coachee busca um coach, ele quer sair de um estado e entrar no outro, né? Então, ele quer promover uma mudança, ele quer promover aí uma metanoia, uma transformação que tem que brotar dele, né? De dentro dele, tá ok? Agora, coaching e empoderamento feminino. Eu queria trazer aqui uma música do Chico Buarque, cantar um pedacinho só, que é a música Mulheres de Atenas, né? Vamos observar essa estrofe aqui, ó. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas,
Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mais duras penas, cadenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Tem uma outra canção que foi composta por um padre católico chamado Padre Zezinho, Canto da Mulher Latino-Americana. Selecionei aqui alguns versos, eu vou partilhar aqui com vocês. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, que meu nome é mulher. Descreve a tristeza que tenho nos olhos, comenta a malícia que tenho no andar, nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita na hora de amar. Descreve seu moço, a mulher descontente de ser objeto do macho e senhor. Descreve seu sonho que levo na mente de ser companheira no amor e na dor. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, que meu nome é mulher. Muito bem. Então, para a gente começar a conversar sobre o tema, né? Coaching e empoderamento feminino, o que é que a gente pode extrair destas duas letras aqui? Eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento e vou voltar aqui para a nossa conversa, né? Então, é importante a gente ver o seguinte, né? Quando o Chico Buarque, nesta letra, Mulheres de Atenas, quando ele fala mirem-se no exemplo, a gente percebe que muitas mulheres gregas, a maioria, pelo menos as atenienses, né? Elas eram submissas aos seus maridos, eram propriedades de seus maridos. Então havia um subjugamento, né? Eram subjugadas. E claro que quando o Chico coloca mirem-se, não é no sentido de estimular a mulher de hoje a ser igual à mulher de Atenas, né? É como se ele, e aí, vocês mulheres querem continuar do mesmo jeito, subjugadas do mesmo jeito? E a outra letra, na composição do Padre Zezinho, nos traz justamente o grito de muitas mulheres latino-americanas, né? Que e também de outros cantos do mundo. Então se fazem muito poemas, né, muita poesia, mas se esquece de ver de fato a dificuldade, a dor, o sofrimento de muitas mulheres. Então a gente vê aí o caso dos feminicídios, né, os casos de feminicídio, que infelizmente no Brasil crescem a cada dia. Então é preciso pegar esta poesia, mas sair da poesia para ir ao encontro da realidade, né, do contexto dessas mulheres que passam por essa situação aí. Vamos voltar aqui para o compartilhamento. Então, eu trago aqui, primeiramente, o pensamento de uma filósofa francesa do século XX, Simone de Beauvoir, né, uma filósofa humanista, existencialista, e ela tem algumas frases que podem ajudar a gente nesse início de conversa. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Então,
quando ela afirma: "Não se nasce mulher, torna-se mulher", é importante pensarmos que, em muitas sociedades, a mulher, ainda hoje, como a gente partiu da letra da música do Chico Buarque, né, muitas mulheres se sentem subjugadas. Muitas mulheres não têm o que comemorar no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Justamente por isso, né, por estarem ainda numa situação onde não há, na verdade, liberdade, como diz a Simone aí, né, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, todo ser humano, segundo o pensamento existencialista, é isso aí, todo ser humano nasceu para ser livre. E a liberdade é a capacidade de escolhas e de responder por elas, né, por essas coisas. Então, fica aí esse pensamento. E chega o termo, a expressão empoderamento feminino. Como é que se define empoderamento feminino, né? Então, o empoderamento feminino busca o direito das mulheres que de poderem participar de debates públicos, de tomar decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos aspectos que estão relacionados com a vida dela. Então, em muitas culturas, a gente não percebe isso, né, que a mulher ela não tem essa oportunidade de agir de forma ativa, de atuar de forma ativa na vida da sua sociedade, da sua cultura. Então, o empoderamento feminino passa justamente por aí, né? E vem muito aí a expressão poder. E o poder quer dizer ter poder é você ter a possibilidade de atuar de forma ativa e de promover de fato a mudança, a transformação, né? Então, infelizmente, nós ainda estamos numa sociedade machista, androcêntrica e marcada pela violência doméstica e sexual contra a mulher e expressa hoje muito fortemente na forma do feminicídio, né? Então, nós precisamos romper com isso. E quem tem que romper primeiro com isso é a própria mulher. É ela que tem que fazer o seu percurso para poder vencer, né, ou superar essa sociedade machista, androcêntrica, onde o homem, né, o sexo masculino ainda é o centro, né, da vida da sociedade. A gente vê na política, aqui no Brasil, né, quantas mulheres estão de fato atuando no mundo da política. No mundo do trabalho, a gente vê um número de mulheres exercendo cargos de chefia ou de executivas, por exemplo, né, comandando empresas, mas a grande maioria não está fora disso. Então, não há empoderamento. Então, uma meta seria qual, né? A mulher no âmbito social e profissional, um caminho possível de empoderamento feminino. Então, é muito interessante isso. Né? Então, é um caminho, o itinerário e por onde a mulher pode colocar-se de fato empoderada é justamente no mercado de trabalho, né? E na atuação dela no âmbito social, como colocamos aí a questão da política, né? E aí nós trazemos aqui uma ferramenta de coaching, né? Que a gente chama de macrocompetência da regulação. Eu vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Então vamos lá, vamos seguir então? Vamos em frente. Então nós trazemos aqui uma ferramenta de coaching que a gente chama de macrocompetência da regulação. Bem, regulação é a nossa capacidade de nos centrarmos sem invadir ou de nos deixarmos invadir. Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, da afinação de um instrumento, regular um instrumento, né? Regular o motor de um carro. Então, todos nós, seres humanos também, nós estamos constantemente nesse processo de regulação, né? Então, regulação tem tudo a ver com regra, com norma,
não é? E, como nós bem colocamos aqui, buscar centramento. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Quais são os focos principais da regulação, né? Primeiro foco, a percepção do clima. Então, é importante que a mulher perceba, você mulher que me acompanha aí, né? Que você perceba como é que anda o clima na sua vida pessoal, na sua vida familiar, conjugal, profissional. Então, por exemplo, num ambiente onde a mulher é vítima de violência doméstica ou de violência sexual, então esse clima aí não está nada favorável a ela. Mas é importante que ela tome consciência, que ela perceba, né, tenha compreensão e dê nome a este clima, né? Verbalize, para que ela possa se reconduzir melhor na vida dela. O segundo foco seria a capacidade de ajustamento situacional. Ou seja, né, esse ajustamento situacional seria o seguinte: qual é o meu papel enquanto mulher na sociedade? É este? De ser subjugada, de não poder exercer a minha liberdade, de não poder ocupar o meu lugar na política, no trabalho, em qualquer outra situação da minha vida? E aí a gente traz alguns alertas pessoais e profissionais que dificultam essa boa regulação na vida de qualquer pessoa. E que você, mulher que esteja me acompanhando, também pode perceber isso aí, né? Então, o primeiro alerta pessoal que a gente destacaria aqui é essa: nós muitas vezes percebemos que nós temos a necessidade de aprovação. E acredito que você, mulher, que me acompanha, você sofre muito disso, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, uma mulher que exerce um cargo de chefia, a mesma função com um colega de trabalho do sexo masculino. Então, é uma luta cotidiana dela, ou sua, né, enquanto mulher, para tentar se manter naquela função e, né, como fosse uma competição desenfreada para você se autoafirmar, não é? Todo dia uma batalha para poder ser aprovada, para dizer que você faz bem o seu trabalho. Por exemplo, antigas profissões que eram exercidas apenas antigamente por homens, hoje mulheres atuando, né, na área da aviação, por exemplo, né, uma mulher comandante de uma aeronave, então ela vai ter que mostrar que ela é melhor do que o comandante do sexo masculino. Então, é interessante isso. Um outro cuidado, um outro alerta que não nos leva a atingirmos essa boa regulação é a descrença em si mesmo. Então, é preciso que você, mulher, acredite no seu potencial, sem precisar esperar a aprovação de alguém, não é? E parece muitas vezes que a própria mulher não acredita na outra mulher. Não sei se isso é um dado, se alguém tiver alguma opinião, pode expressar aí. E um outro ponto, um outro cuidado que a gente tem que ter no âmbito pessoal é a questão da passividade, né? De achar que é a si mesmo e entrega-se a essa situação, né, de subjugamento, tá? No âmbito mais profissional, a gente percebe o seguinte: o sentir-se figurante. Então, você está naquele ambiente, mas é como se você era apenas uma mera figuração, é um faz de conta, não é? É uma coisa não verdadeira, é cenográfico, pronto, a palavra seria essa. Então, ter esse cuidado. A indiferença, muitas vezes, né? E a questão, o risco da invasão. Então, as pessoas vão invadindo a vida da gente e a gente vai permitindo, né, que os outros invadam o meu pensamento, a minha maneira de agir, e a gente vai se contentando com isso e vai aceitando isso, tá?
Eu vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento. Vamos ver se tem alguém. Ok, vamos seguindo então. Vamos concluir. Vamos lá. Então, o que fazer para superar esses alertas ou esses cuidados, né, que dificultam a boa regulação? Eu selecionei aqui alguns itens, por exemplo, no âmbito pessoal, e mais na questão mais emocional, né? Então, cultivar a assunção da vida por meio da vigilância e da atenção, que é a assunção da vida, né? O crescimento, crescer na vida, buscar motivação, porque aí você vai vencer as suas dificuldades e, né, vai demonstrar que você está acreditando em você. Então, a assunção da vida lida com entusiasmo, liga com o prazer de viver, né? Quantas mulheres perderam esse prazer de viver? Levam uma vida sem sentido, sem motivação, sem significação, não é? Então, fica aí essa dica. No âmbito profissional, na questão profissional, eu destacaria aqui no lado operacional, da realização. Então, privilegiar a habilidade da negociação por meio da aplicação das ferramentas de coaching e mentoring na organização. Então, um bom programa de coaching e mentoring implantados dentro de uma empresa, no campo mais profissional, né, pode ajudar a todos os que estão agindo ali, homens e mulheres, e acredito que muito mais a você, mulher, a poder perceber que você, o seu poder de negociação, de lutar pelo seu espaço, então o empoderamento está justamente aí, né? Então não é o homem que vai dar este poder a você, é você que está empoderando-se, você que está buscando, né, o seu espaço. Então é bom pensar nisso. E aí, cuide da regulação praticando o centramento. Centrar significa determinar o eixo de uma peça, colocar uma peça no seu centro. E dentro da metodologia do sistema ISOR, que é a metodologia que nós usamos no nosso trabalho de coaching, né, dos referenciais ISOR, a gente traz aqui uma coisa muito importante que talvez você compreenda aí. Preste bem atenção, dê uma olhada nesta tabelinha e veja como é que você se enquadra. Você está mais para uma mulher centrada ou para uma mulher descentrada? Então, uma mulher centrada cuida-se de si e do clima. Já a mulher descentrada cuida mais dos outros, entre aspas, né? Então, ela abandona-se e não cuida dela mesma. Uma mulher centrada sabe que a irritação é sua e a controla. Então, a irritação muitas vezes nos leva à perda desse centro, porque causa angústia, causa medo, decepção, né? E ficar irritada por si só não vai resolver nada. Reclamar não vai resolver, não é? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: não soluce, solucione. Então, a mulher descentrada sabe que o outro é quem irrita. Vai sempre colocar a culpa nos outros, né? Então, voltando ao primeiro ponto, a mulher centrada, ela sabe que a irritação é dela, mas ela busca o autocontrole, né? O Daniel Goleman, um dos grandes nomes, um psicólogo norte-americano, trabalha com essa questão da inteligência emocional, ajuda muito a gente a perceber isso aí, né? Então, no outro ponto, a mulher centrada assume a solução dentro de si mesma. Já a mulher descentrada, ela é reativa. O problema é sempre do outro. Então, ela não se sente parte da solução. Ela só vê problema, não é? Então, a assertividade leva a gente a ser mais centrado. Então, busque isso. Por último, uma mulher centrada é parte da solução.
E a mulher descentrada, ela é parte do problema, ela se envolve totalmente no problema. Alguma observação? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vamos em frente. Estamos já terminando. Então, torne-se uma mulher empoderada, aprendendo a se centrar. Devemos aprender a nos centrar, isto é, conseguindo, através de determinadas técnicas, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, a meditação, a oração, um retiro espiritual, uma peregrinação, né, nos ajuda a perceber que somos seres integrais, nós fazemos parte de um todo. Então, buscar este centro. E eu gosto muito de colocar o seguinte, né? Muita gente pensa que centramento é a mesma coisa que concentração. Há uma relação? Há, mas não é a mesma coisa. Então, o centramento me faz buscar este equilíbrio entre o céu, esta ligação entre o céu e a terra. Então, meu corpo está integrado, a minha alma está integrada a tudo que existe no universo, né? A tudo que há no planeta, etc. Então, pessoas centradas conduzem e pessoas descentradas são conduzidas. A pessoa centrada observa o mundo e não se mistura com ele. E aí a gente traz isso para a questão dos casos de violência contra a mulher, né? Então, muitas vezes a violência ocorre porque ela está descentrada, você está descentrado. E você se deixa conduzir, não talvez de forma consciente, mas pelo medo, né? Você se deixa conduzir. Então, busque isto, né? A gente está no mundo, mas eu não deixo o mundo me tirar do meu foco, do meu centro. Para a gente concluir, eu trago aqui o pensamento de Eleanor Roosevelt. Tem dois pensamentos que eu acho interessantes. Ninguém te pode fazer sentir inferior sem o teu consentimento. E o outro, uma mulher é como uma folha de chá. Tu nunca sabes quão forte ela é até que ela esteja em água quente. Então, aí tem uma palavra muito interessante, que é a palavra resiliência, né? Então, você, mulher, você tem que empoderar-se através da resiliência, que vai te dar força, vai te dar a capacidade de superação. Apesar dos maus tratos, apesar da violência, apesar de tudo, apesar da negação, né, da tua fenibilidade, do teu poder, então você vence porque, como diz aqui a Eleanor Roosevelt, né, ninguém te pode fazer sentir inferior sem o teu consentimento. Então pense nisso aí, ok? E para a gente terminar, eu trago aqui para você uma proposta de trabalho, né? Nós estamos oferecendo um pacote aqui de sessões de coaching voltados para você, mulher. Então, entre lá no nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br, ou então nos mande um WhatsApp 81 997 30 4105 e a gente manda para você a proposta dessas atividades das 8 sessões de coaching para você, né, um projeto voltado especificamente para você. Então, espero que essa nossa conversa, esse nosso webinário possa ter ajudado você e minha gratidão. Obrigado por sua atenção. Vou só terminar aqui o compartilhamento e fica aqui os meus agradecimentos a você e até o nosso próximo webinário. Um abraço.